Graça e paz, tudo bem? Pastor Jamerson por aqui. E eu quero te levar a uma meditação. Você quer conhecer mais Jesus? Você quer ter intimidade com o Senhor Jesus? Acredito que sim. Mas não existe como você chegar a esse nível de intimidade sem as Escrituras, a palavra de Deus. Olha o que diz o texto que está em João, capítulo de número 5, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo 39. Diz assim, ó, Jesus falando com os fariseus. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Se você quiser saber mais de Jesus, não tem como você conhecer mais dele fora da Bíblia, sem as escrituras, porque a palavra de Deus revela quem ele é e dá entendimento. Oséias 4,6 diz assim, que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, as escrituras são a maior ferramenta de conhecimento de Deus, do conhecimento de Jesus. Se você quer ter verdadeiramente intimidade com Jesus, você precisa conhecer as escrituras. Então, vamos lá. Eu quero te dar uma introdução rápida aqui do que é a Bíblia, né? Como vocês, se vocês sabem, mas assim, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, tá? É o livro mais vendido do mundo, com todas as versões e tudo mais. Só que também não é um dos mais lidos. É engraçado isso, né? Se você for conversar com muitos cristãos, alguns cristãos de alguns anos servindo a Jesus, eles nunca leram a Bíblia inteira. Algumas pessoas não têm o contato que eles têm com a Bíblia, alguns cristãos, o contato que têm com a Bíblia era domingo, quando o pastor abre a Bíblia. Será que você é um desses? Então, para a gente poder chegar a ter intimidade com alguém, a gente precisa ter tempo, conhecer essa pessoa, a história dessa pessoa. Se você quer ter intimidade com Deus e não ler a palavra de Deus, meu amigo, você está perdendo tempo. Então, eu quero te, com esse vídeo aqui, falar um pouquinho. Se você quiser, a gente pode fazer uma série sobre cada livro, falando um pouquinho, dando um resumão de cada livro, fazer o que cada livro tem a dizer, enfim. A Bíblia, ela é um conjunto de livros, a palavra Bíblia significa um conjunto de livros, e ela tem 66 livros e é dividido em Antigo e Novo Testamento. A Bíblia, ela tem cerca de 40 autores, são 66 livros de 40 autores diferentes. Então, ela foi escrita durante todo um período de pessoas diferentes que muitos nem se conheceram, mas ela é tão poderosa que ela se combina. Então a Bíblia é dividida em dois, Novo Testamento e Antigo Testamento. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Para você que não tem muita prática bíblica, às vezes o pastor fala lá, vamos abrir em Amós, vamos abrir em Obadias, talvez você nunca tenha ouvido falar desses livros. Toda a Bíblia tem um sumário, logo no comecinho aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, isso aqui, ó. Você vai ver algumas referências aqui. Então, você pode, através desses índices, né, o sumário aqui, você pode identificar os livros. Então, o nome do livro está aqui e a página está aqui, certo? Então, a Bíblia é dividida entre Antigo Testamento, ou Velho Testamento, e Novo Testamento, ok? O Antigo Testamento vai falar mais sobre a aliança de Deus com o povo de Israel. O Novo Testamento vai falar da aliança de Deus com o povo agora através de Jesus, Cristo, certo? Então, o Antigo Testamento é dividido entre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Então, Gênesis, vamos lá, tá escrito aqui, ó, vamos ler aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois, a gente vai passar por os livros históricos. Então, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó. Aliás, Esther, né? O livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles são chamados livros poéticos, certo? Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, enfim, todos esses outros livros até o final, eles são chamados de os profetas, dividido entre os profetas maiores e os menores, ok? Resumão aqui, uma coisa bem basicona. Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros, sendo que alguns são divididos em os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro histórico, Atos. E aí as epístolas, que são divididas entre as epístolas paulinas e as epístolas dos apóstolos, né? Então você tem ali a partir de Romanos até Hebreus, né? E aí entra a divergência de alguns falam que
Hebreu foi escrito por Paulo, outros foi escrito por Apolo, enfim. Mas ali são as epístolas, e aí depois vem a epístola do apóstolo Tiago, Judas, João e Pedro. Certo? Não necessariamente nessa ordem, tá? Só estou falando aqui deles. E o último, Apocalipse, que é o do livro da Revelação. Então, a Bíblia, ela está acessível. Nós estamos num país que a Bíblia é super acessível. Você pode ter a sua Bíblia no seu celular. Você pode ter uma Bíblia barata, você pode comprar uma Bíblia. E tem várias linguagens. Linguagens para jovens, linguagem um pouco mais técnica, linguagem comentada. Isso é legal. Por que a gente precisa ter uma Bíblia comentada? Porque ajuda, facilita. Eu tenho aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bíblias. Aqui está na minha vista. Aqui. Tem 11 Bíblias, eu tinha mais. Por que eu preciso ter mas é porque cada Bíblia ela vai te ajudar a ter um conceito diferente. Se você for ver aqui, por exemplo, essa aqui ela é a NVI, né? Então ela não tem uma indicação. Depois eu posso fazer um vídeo só falando sobre tipos de Bíblia. Por exemplo, a Thompson. A Thompson ela tem toda uma referência aqui, ó. Ela tem do ladinho aqui, tem umas referências. Então você vai conseguir, fica mais fácil de você encontrar a palavra ali, ou um tema que você quer estudar, enfim. O que é importante? Leitura bíblica. Você precisa ter uma vida de leitura bíblica. Existe uma coisa bem fácil, matemática fácil. Se você ler 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Então se você dedicar aí 4 capítulos por dia, você pode ler um de manhã, um na hora do seu almoço e 2 à noite. Só parar de usar o TikTok. Só parar de usar o Instagram um pouquinho. Você vai conseguir ler a Bíblia em um ano. E vai te trazer mais conhecimento e mais intimidade com Deus. A Bíblia não é difícil de entender. Você precisa ter a pessoa certa para ler ao seu lado, que é o Espírito Santo. Isso é muito importante. Mas tá aí. É uma dica que eu te dou. Comece a ler a Bíblia. Se você quiser conhecer mais de Deus, conhecer a Deus profundamente, você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus. Então eu quero te convidar a ter um relacionamento com a palavra, a decidir ler a palavra. Como eu disse, comece com pouco, não precisa ler vários capítulos ao mesmo tempo, ao mesmo dia, enfim. No Brasil não tem muita habilidade em leitura, temos um déficit de leitura muito grande, as pessoas não são muito acostumadas a ler, né? Então, meu conselho é, leia pouco, mas leia. Leia 1 capítulo, 2 capítulos por dia, mas leia. Esteja buscando a palavra. Comece com... como que eu começo? Pode começar pelo Novo Testamento, os Evangelhos, fica mais fácil. Eu quero começar com os Salmos, que é o maior livro, mas se for mais fácil para você, tudo bem. O importante é você começar. E eu tenho certeza que ao começar, você vai amar a palavra de Deus. Se você criar o hábito de ler, de meditar na palavra, sem pressa de leitura, não é um negócio, é uma meta. Não é uma meta, assim, eu preciso ler. Não, é uma devoção. Amém? E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para que aqueles que estão vendo esse vídeo, que o Senhor gere neles fome pela Tua Palavra, desejo de ler a Tua Palavra, que gere neles conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Que eles não sejam simplesmente carregadores de Bíblia, mas sejam leitores de Bíblia. Que eles não esperem o domingo, o próximo culto para ler a Tua Palavra, para ouvir a Tua Palavra, mas que eles tenham um devocional diário, um encontro diário com a Tua Palavra. E assim, eles vão conhecer o Senhor e entrar num nível de profundidade e de intimidade. Eu oro para que o fogo e o desejo do coração de ler a Tua Palavra cresça em cada um dos teus, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você quiser uns vídeos mais falando sobre cada Bíblia, como que funciona, se você quer saber sobre os livros, comenta aí no nosso canal, tá bom? Deus abençoe.